Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus 9, versículo 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. Amém? Diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a altura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos, Pai, na Tua casa nessa manhã. Que o Senhor Deus possa ministrar aos nossos corações uma palavra vinda direto do Teu trono. Pai amado, o Senhor é bem-vindo neste lugar, Deus. Não permita que nós saímos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos receber mais de Ti. Que o Senhor possa encontrar corações abertos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Na Bíblia nós podemos encontrar vários momentos em que o Senhor ele fala sobre vestes. E vestes nos refere à nossa condição diante de Deus, a situação em que nós nos encontramos. Em vários momentos o Senhor se fala assim para trocar de veste, despir as vestes. E nessa passagem aqui, nós vamos falar sobre vestes também. Nós estamos ainda no início do ano de 2024, estamos no primeiro mês, e sempre que a gente começa um ano, a gente sempre faz novos planos, novos projetos, novas metas. Isso é muito bom. Mas a gente sempre busca algo novo em Deus. Mas o que chama a atenção aqui, e que eu queria ministrar para nós nessa manhã, é de que é impossível querer algo novo de Deus se nós também não nos tornarmos novos. Muitas das vezes a gente quer remendar algumas áreas da nossa vida. Hoje em dia, a gente vê, está praticamente virando, eu não gosto de usar essa palavra, mas está praticamente virando moda falar que é evangélico. E eu ouvi um pastor falar esses dias, falar assim, de evangélico está ficando cheio, mas o mundo está precisando de cristãos. Porque talvez tenham muitas igrejas cheias hoje em dia, mas cheias de pessoas vazias, cheias de pessoas que não estão dispostas a vestir vestes novas, pessoas que querem buscar a Deus para tapar buracos. E hoje eu te convido a analisar a sua vida. Muitas das vezes a gente quer estar diante de Deus para alcançar algo novo, e o Senhor também espera algo novo de nós. O Senhor, Ele espera homens e mulheres renovados diante dele. E muitas das vezes nós insistimos, nós relutamos em abrir mão daquilo que a gente sabe que vai na contramão da vontade de Deus. Aqui, quando o Senhor fala, ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Praticamente a gente pensar assim, é impossível. Quem vai ter uma roupa nova e vai querer continuar remendando a roupa velha? Mas nós fazemos isso todos os dias diante de Deus. O Senhor, Ele está nos oferecendo uma veste nova, mas a gente insiste em não desapegar das coisas do passado. A gente não insiste em não desapegar de uma veste de pecado, uma veste que desagrada ao coração do Pai. Muitas das vezes nós relutamos e é como se nós selecionássemos algumas
A gente não tem buscado se entregar totalmente. Muitas das vezes, a gente não se apresenta totalmente diante do Senhor, buscando nos tornar e transformar em homens e mulheres renovados diante dele. Servir a Deus não é fácil. Requer renúncia, requer abrir mão de muitas coisas. E não é fácil. Não é fácil porque às vezes a gente está acostumado com muitas coisas e dói. Renúncia dói, mas a recompensa do Senhor é maior. Nós possamos fazer com o plano e projeto das nossas vidas, ter uma vida transformada verdadeiramente diante do Senhor. Nós não possamos buscar o Senhor só de vez em quando, ou só quando nos convém, mas que nós possamos buscar servir o Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância, seja na dor, seja na alegria, seja na luta, seja no tempo de festa, mas que em todo o tempo nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos atender ao chamado do Senhor de viver uma vida de renovo e não uma vida de remendo. Porque a gente pode até ir remendando as situações. Às vezes a gente está com um problema, a gente vem buscar Deus, o problema se resolve, a gente vai e se afasta. Vem outro problema, a gente vem, busca Deus, o problema se resolve, a gente se afasta. A gente tem que ter uma vida contínua com o Senhor. A palavra do Senhor fala que nós devemos buscar a face do Senhor continuamente. Nós possamos trazer isso para a nossa vida, porque só assim nós seremos homens e mulheres verdadeiramente transformados pelo Senhor. Nós possamos buscar viver o Evangelho. Que nós possamos adequar a nossa vida ao Evangelho e não adequar o Evangelho à nossa vida, selecionando só as partes que nos interessam, mas que a gente possa viver a palavra do Senhor como um todo, viver a palavra do Senhor por completo, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Nós possamos buscar algo novo do Senhor, mas que nós também possamos buscar ser alguém novo, alguém melhor diante do Senhor todos os dias. Lá em Efésios 4, 22, fala assim, que quanto ao trato passado, nos despojeios do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mais uma vez o Senhor fala, nós devemos nos despir do que é velho. Nós devemos nos despir daquilo que não agrada a Ele, daquilo que não pertence a Ele, daquilo que não condiz, não está de acordo com a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos chama para que possamos estar revestidos do novo homem, segundo Deus, criado em justiça e santidade. Nós possamos aprender e viver conforme o Senhor tem nos chamado. Nós estejamos dispostos a abrir mão dos remendos que muitas das vezes a gente faz na nossa vida, mas que nós possamos trocar com o Senhor e colocar uma veste alva. O Senhor, Ele nos chama para um momento de transformação. É como eu falei, nós estamos no início de um ano em que a cada dia nós possamos buscar por mais e mais de Deus nas nossas vidas, porque cada vez fica mais, a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, e cada vez é mais difícil. É um problema atrás do outro, uma coisa atrás da outra, mas nós temos que nos manter firmes no Senhor. Manter firmes e viver a palavra dele, mesmo não sendo fácil. Mesmo que sejamos confrontados em muitos momentos, sejamos tentados em muitos momentos. O Senhor Jesus, Ele também foi tentado e nem por isso Ele cedeu. Ele se manteve
manteve firme e fiel ao propósito de Deus. Nós possamos buscar força no Senhor, possamos buscar renovo no Senhor, para que assim possamos viver as bênçãos de Deus. Em Romanos 12:2 fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós possamos desfrutar da plenitude da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos não nos conformar com tudo, conformar com a mesmice, conformar com a zona de conforto, conformar com o que não convém. Nós não podemos nos conformar com aquilo que vai na contramão da palavra de Deus. Nós não podemos nos acomodar a viver fora da vontade de Deus. Muitas das vezes a gente sabe que a gente está vivendo errado, mas a gente se acomoda. E a gente decide não dar ouvidos ao que Deus tem chamado para a gente fazer. Muitas das vezes a gente resiste em abrir mão daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos e o coração sensível à vontade de Deus. Porque todos os dias Ele ministra algo novo nos nossos corações. Que nós possamos buscar e ser transformados pelo Espírito, para que possamos ser esse homem de justiça, essa mulher de justiça e de santidade, conforme a palavra fala. E nós só poderemos viver assim, se aceitarmos ter uma vida renovada diante do Senhor. O Senhor, nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele não invade a vida de ninguém. Ele bate a porta e Ele entra para aquele que abre a porta. Aquele que permite que o Senhor entre, aquele que dá lugar para o Senhor agir por completo nas nossas vidas. O Senhor, Ele faz a boa obra. E a gente desfruta da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Talvez em alguns momentos a gente passa por coisas que não, aos nossos olhos, parece que não está dando certo, mas que a gente possa sempre confiar no agir de Deus. E talvez você tenha buscado por algo na sua vida e até hoje você não conseguiu. Talvez Deus está esperando você parar de remendar a sua vida e desfrutar de um momento de renovo diante dele. O Espírito Santo, Ele nos chama para que nós possamos aceitar ter uma vida transformada. Talvez nós podemos estar há muitos anos dentro da igreja, mas não significa que nós tenhamos uma vida totalmente transformada pelo Senhor. Porque muitas das vezes a gente mesmo impede que isso aconteça. No versículo 17, fala: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Nós precisamos ser cheios. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos cheios. Cheios de unção, cheios da presença dEle, cheios da graça, cheios do Espírito Santo. Mas para que nós possamos estar cheios e conservar a essência de Deus em nós, nós precisamos estar renovados diante dEle. Nós precisamos abrir mão do velho homem que há em nós. E poder nos lançar diante de Deus com uma nova postura, um novo posicionamento. Muitas das vezes, algumas coisas na nossa vida, a gente ora, a gente jejua, a gente faz muitas coisas, mas talvez não é a oração
Talvez não é o jejum que vai resolver. Talvez você está jejuando, talvez você está orando, mas ainda está faltando um posicionamento diante de Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Muitas das vezes nós precisamos assumir uma nova postura diante de Deus, para que nós possamos estar preparados e prontos para desfrutar o novo de Deus nas nossas vidas. O Senhor, Ele não vai nos entregar algo em nossas mãos sem que nós estejamos prontos para isso. Para que nós sejamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter a nossa vida totalmente entregue a Ele. Totalmente na presença dEle, não só algumas áreas, mas o Senhor nos chama para estarmos verdadeiramente diante dEle, em Espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Que nós possamos escolher estar diante de Deus não só no domingo, no culto de manhã, mas que nós possamos nos apresentar diante dEle todos os dias ao acordar. Nós possamos ser gratos por mais um dia de vida, que nós possamos convidar o Senhor para fazer parte de cada segundo do nosso dia. Que nós possamos desfrutar da presença do Senhor em cada detalhe do nosso dia. Nós não possamos deixar para viver uma vida com Deus só nos domingos, mas que sejam todos os dias. E que aos poucos, dia após dia, nós possamos ser moldados pela palavra do Senhor. E que dia após dia nós possamos nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque é para isso que fomos chamados. Eu não sei como está a vida de ninguém diante de Deus. Isso não convém a mim saber. Mas que a partir de hoje nós possamos analisar e buscar de Deus. Parar de relembrar. Porque pode ser que a gente ache que está tudo bem e na verdade não está. Às vezes tem alguma área que ainda está com remédio. Às vezes tem alguma área que ainda está de maneira superficial diante de Deus. Que nós possamos buscar viver uma vida de intimidade, uma vida profunda diante de Deus. Nós não possamos viver uma vida com Deus só na parte externa, uma parte de maneira superficial, não. Nós possamos viver uma vida como verdadeiros servos e cristãos, como verdadeiros filhos de Deus. Nós possamos ler a palavra, buscar viver o que ela nos diz. É muito cômodo a gente separar somente alguns versículos da Bíblia para viver. Mas muitas das coisas a gente precisa aprender e tomar um novo posicionamento diante de Deus. O Senhor hoje Ele nos chama para vivermos uma vida de renovo com Ele. Possamos nos tornar outros novos, para que o Espírito Santo de Deus venha encher as nossas vidas, encher os nossos corações e nos conservarmos na presença dEle todos os dias. E que dia após dia nós possamos ficar melhores e melhores e melhores diante de Deus. Não porque somos bons, mas é porque o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida de tal forma que a glória dele resplandeça nas nossas vidas. Nós possamos fazer a diferença pelo Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Nós não venhamos nos conformar com o que a gente sabe que é errado. Nós não venhamos nos conformar com a nossa zona de conforto, mas que nós estejamos dispostos a viver a palavra de Deus, a buscar a face do Senhor continuamente. Nós venhamos abrir o nosso coração todos os dias diante do Senhor e reconhecer as nossas falhas. E pedir a Ele: Senhor, me ajuda. Me ajuda a não fazer remendo nessa área da minha vida. Eu quero a Tua poderosa mão sobre mim. Eu quero sempre, Pai, estar diante do Senhor como o Senhor me chama. Eu quero ser o homem
pecado, vivendo uma vida cheia das coisas que não agradam ao Senhor. E nós sabemos bem aquilo que agrada e aquilo que não nos agrada. Nós sabemos bem aquilo que vai conforme a vontade do Senhor. E muitas das vezes coisas pequenas que para a gente não tem nada a ver, pode ser o que está impedindo de receber a sua bênção. Pode ser um remendo pequenininho, mas talvez esse remendo que está te impedindo de desfrutar da boa e agradável vontade de Deus. Que está te impedindo de desfrutar dos planos de Deus para a sua vida. Porque o Senhor, Ele tem plano e propósito para cada um de nós. Mas nós precisamos estar com uma nova postura. Nós precisamos de posicionamento diante do Senhor. O Senhor, Ele não nos quer vivendo uma vida mais ou menos diante dEle. O Senhor, Ele nos quer de maneira integral diante dEle. Para que Ele possa agir de maneira integral nas nossas vidas, em todas as áreas. Nós não possamos nos conformar de viver de tal forma. Nós possamos estar dispostos a servir a Deus de todo o nosso coração. E que por mais que doa abrir mão das coisas, por mais que doa renunciar à vontade da nossa carne, nós possamos buscar por viver uma vida com o Espírito Santo de Deus. Nós possamos buscar por uma vida de verdade diante de Deus. E nós não venhamos ser somente evangélicos, mas que nós possamos ser cristãos. Nós possamos ser reconhecidos como filhos de Deus, que vivem verdadeiramente a sua vontade e a sua palavra. Nós possamos nos apresentar diante de Deus e falar: Senhor, transforma a minha vida por inteiro. Mexe onde tem que mexer. Eu estou aqui, Pai, diante do Senhor e entrego a minha vida. Que nós não venhamos nos conformar em usar vestes com remendo, mas que nós possamos buscar por vestes novas do Senhor. Nós possamos buscar por sermos odres novos diante do Senhor, para que assim possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça do Senhor, cheios dos dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nas nossas vidas faz toda a diferença. E que nós possamos buscar por conservar de maneira fiel, de maneira genuína, esse vinho em nós. Que o vinho novo possa nos encher e se conservar dentro de nós. E que a cada dia nós possamos nos tornar melhores, transformados diante de Deus. Que a cada dia, não só nós, mas a nossa casa esteja cada vez mais diante de Deus de uma forma verdadeira e não superficial. Precisamos tirar de conservação as coisas da nossa vida que têm confrontado a vontade de Deus. Nós possamos buscar acima da nossa vontade, que a vontade de Deus prevaleça em nós. Porque nós sabemos que nem sempre o que nós queremos significa que é bom para a gente, mas o que Deus tem para cada um de nós é melhor do que pedimos, do que pensamos e do que podemos imaginar. Que nós possamos buscar a nossa preparação diante de Deus, para que, quando estivermos prontos, nós possamos desfrutar da plenitude do que Ele tem para nós. E grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Mas é como eu disse, muitas das vezes nós mesmos servimos de obstáculos para que se concretize o plano de Deus nas nossas vidas. Nós possamos buscar no Senhor aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser transformado. E nós não venhamos abrir mão de ter uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida de bênção diante do Senhor. Mas para viver essa vida de bênção, nós precisamos
precisamos nos entregar por inteiro diante dele. Nós precisamos estar por inteiro diante do Senhor. Nós não podemos estar pela metade, nós não podemos estar mais ou menos, ou a gente não voltar. Deus não entrega nada mais ou menos para ninguém. A gente sempre busca o melhor de Deus para as nossas vidas. O Senhor também espera o nosso melhor diante dele todos os dias. Que nós possamos buscar para fazer isso. Que nós não venhamos nos conformar a entregar mais ou menos para o Senhor, mas que nós possamos fazer o nosso melhor todos os dias. Se de manhã você sai para trabalhar, que você possa entregar ao Senhor o seu melhor no seu trabalho, porque em todo tempo o Senhor é conosco. Tudo que nós fizermos, que nós venhamos fazer culpa ao Senhor. Nós venhamos convidar o Senhor para estar presente conosco em cada momento do nosso dia. Faz toda a diferença nós nos apresentarmos a Ele, nós nos consagrarmos a Ele, que nós possamos desfrutar dessa presença doce e agradável do Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos chama para viver uma vida de renovo. E cabe a nós escolher se a gente vai querer viver, continuar vivendo uma vida de remendo. Remendo daqui, remendo dali. Quando precisa, vai aos pés do Senhor, mas quando está tudo bem, a gente se afasta. E a gente vive diante dele só da forma que convém. Convém para nós. Mas que nós possamos deixar de ser assim, que nós possamos nos despir do nosso velho homem. Nós possamos deixar o nosso passado para trás. Nós possamos estar dispostos a mudar diante de Deus. Nós possamos estar dispostos a sermos transformados conforme a vontade de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos reconhecer que somos dependentes do Senhor. Hoje o Senhor ele tem para cada um de nós uma veste nova. Nós possamos analisar, nós venhamos aceitar as vestes novas do Senhor, que nós não venhamos tirar partes dessas vestes novas e remendar com as nossas vestes velhas, com as nossas vestes sujas, mas que nós possamos buscar em Deus. Pai, eu não quero mais tapar buracos, eu quero ser um homem e uma mulher diante do Senhor de uma forma verdadeira. Eu quero te buscar, Pai, de todo o meu coração, porque a palavra do Senhor fala que aquele que me buscar de todo o coração, ele encontrará. Nós possamos desfrutar desse tempo enquanto ainda há tempo de buscar a face do Senhor. Porque como foi ministrado durante o louvor, ele vem. E a volta dele será breve. Nós não sabemos quando, mas nós devemos nos preparar para esse momento. E o Senhor ele virá. Espera encontrar homens e mulheres diante dele. Sejam servos fiéis, que vivam a palavra dele, que vivam de maneira verdadeira, que o busquem de maneira verdadeira. Nós possamos servir ao Senhor não por conveniência, mas por amor. Possamos servir ao Senhor em verdade, em espírito. Nós possamos buscar ao Senhor todos os dias, porque o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós possamos convidar o Senhor para fazer parte das nossas vidas, em todas as áreas, não só em algumas áreas selecionadas. Nós possamos buscar o Senhor por viver uma vida santa diante dele. Possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da unção de Deus. Nós possamos ser transformados de tal forma que por onde andarmos saberemos que é o Senhor em nós,
que é o Senhor que tem agido em nossas vidas, nós possamos ser reconhecidos como odres novos. E que à medida que formos amadurecendo diante do Pai, nós possamos alcançar outras vidas. Porque o Senhor, Ele nos chama também para fazer a sua obra. E para fazer a sua obra nós precisamos estar prontos. O Senhor, Ele vai nos preparando dia após dia para que possamos viver de tal maneira na presença dEle. E hoje eu te convido a orar, a pedir ao Senhor: Pai, me ajuda a ser uma pessoa melhor diante do Senhor. Pai, se eu não estiver te buscando o suficiente, me ajuda a buscar mais a tua face. Me ajuda, Pai, a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Que nós venhamos nos lembrar que nós precisamos abrir a porta. Porque o Senhor Jesus, Ele não vai invadir a vida de ninguém. Nós que temos que dar lugar para Ele agir em nós. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, a se apresentar diante de Deus e a buscar dEle a sua presença, buscar dEle o seu reino, buscar de maneira verdadeira o que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos encontramos aqui, Senhor, diante de Ti nessa manhã. Pai amado, só nós e o Senhor sabemos como está a nossa vida diante do Senhor. Pai, se nós não estivermos buscando a Sua face da forma que deveríamos, que o Senhor nos ajude, Pai, a assumir um novo posicionamento diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a Te buscar de todo o nosso coração. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a Te servir, a Te adorar de
melhor para Deus e viver o melhor dele nas nossas vidas. Pode ter certeza que a partir do momento que a gente assumir um novo posicionamento, uma nova postura diante de Deus,